Sim, nós chegamos à segunda parte do livro de Apocalipse, a parte do culto do céu, e eu gostaria aqui de externar a minha alegria de viver esse tempo com vocês. Muito obrigado por todos os feedbacks que eu tenho recebido, apontando que isso está dando certo, né? Há um desejo no meu coração já de fazer esse estudo juntamente com vocês. Eu tenho um desejo muito grande de poder escrever uma revista para a nossa escola bíblica aqui de Vila da Penha sobre o livro de Apocalipse, porque é claro, eu sei que esse tempo que nós estamos vivendo da pandemia, nós não atingimos a todos os estudantes da escola bíblica, mas também sei que temos atingido outras tantas pessoas. E se você está nos assistindo de outra igreja, eu peço para que você coloque aí no chat direto ou nos comentários de onde você vem, de onde você está falando, né? Seja muito bem-vindo. Vocês são todos muito bem-vindos de estarem nos acompanhando aqui. E quero convidar também a todos que estejam compartilhando esse vídeo com pessoas que talvez se interessem pelo assunto, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, chamando cada vez mais gente boa aí para nos ajudar nesse caminho. E hoje nós vamos começar então a segunda parte do livro de Apocalipse. Começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 11, a sessão do culto no céu. E aí, vamos lá? Bom, então hoje a gente tem a alegria de começar a segunda parte do estudo do livro de Apocalipse, que é o chamado culto no céu, a sessão do culto no céu. Havia um entendimento em que o culto realizado aqui na Terra, ele era um espelho, ele era reflexo do culto que acontecia ali no céu. Isso fica claro para a gente quando, por exemplo, nós lemos o texto de Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, em que ele vai dizer o seguinte: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, ou seja, o culto que havia ali no santuário em Jerusalém nada mais era do que um reflexo, um espelhamento, uma sombra daquilo que acontece no céu, que é um constante culto a Deus. E nós vamos ver elementos desse culto no céu agora, do capítulo 4 até o final do capítulo 11 do livro do Apocalipse, que consiste nessa segunda parte do livro de Apocalipse. E vamos observar também que nessa parte a centralidade continua sendo no Cordeiro de Deus, que é citado mais de 30 vezes nesses capítulos do 4 até o 11. Né? Vamos lembrar que a revelação é a revelação de Jesus Cristo, é a apresentação de Jesus no decorrer da história. Então, continua sendo Jesus o centro do livro. E essa parte que vai falar então do culto no céu, vamos lembrar, meus irmãos, que acabamos de sair das cartas e nas cartas foram descritas todas as dificuldades que as igrejas estavam passando. Muitas comunidades sofrendo perseguição, sofrendo morte, violência, pobreza, empobrecimento em virtude de estarem servindo a Jesus. E aqui, quando a gente chega na segunda sessão, a gente vai aprender que cultuar é resistir. No culto, nós resistimos a toda aquela opressão, a toda aquela perseguição, a toda aquela tentação que vem do mundo. Cultuar é resistir, é permanecer fiel ao nosso Deus. É no culto que é experimentada a vitória dos santos. Como assim? No culto é experimentada a vitória dos santos, a vitória que ainda está por vir. Vamos tomar, por exemplo, o exemplo da ceia do Senhor, em que na ceia do Senhor nós celebramos o quê?
até que ele venha. Ou seja, nós já celebramos, já agradecemos, já glorificamos a Deus pela segunda volta de Cristo durante a ceia. Algo que ainda vai acontecer, mas nós já celebramos a vitória, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele é verdadeiro, é fiel e verdadeiro. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, vamos começar? Vamos entrar nessa segunda parte do texto do livro do Apocalipse? Então vamos lá pegar agora o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Olá, e vamos então entrar oficialmente na segunda parte do livro de Apocalipse, agora na leitura do capítulo 4 deste livro que está sendo muito, muito bacana a gente poder caminhar por ele com essa calma e descobrir, né, essas coisas maravilhosas que ele tem para nos comunicar até o dia de hoje. Nós vamos fazer então a exposição, que vai contemplar uma primeira leitura do texto de uma vez só, depois vamos retornar versículo a versículo, dando a interpretação e já a aplicação para as nossas vidas. Diz o seguinte o texto: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo com uma trombeta disse: suba para cá, lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio, e um arco-íris parecendo esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha as 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Está aí o texto do livro do Apocalipse, no capítulo 4. Bom, começamos com uma expressão: depois dessas coisas. Não podemos aqui considerar uma expressão como sendo uma sequência cronológica daquilo que nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 3, porque no capítulo 4, como nós já falamos aqui, inaugura-se uma segunda parte do livro do Apocalipse. Então, isso é uma indicação de que está se dando início a uma nova experiência visionária de João. Então, ele vai dizer que depois dessas coisas, ou seja, depois dessa primeira visão, ele teve uma outra visão. E olhei, diante de mim estava uma porta no céu, e uma voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, e disse: suba para cá. Olha que interessante que o visionário é posto em posição de ver as coisas sob a perspectiva de Deus, sob a perspectiva dos seres celestes. Olha, isso me faz lembrar de uma maneira assim bem simples de uma pulseirinha que ficou famosa na década de 80 e 90 também, muitas vezes se via, principalmente os jovens, adolescentes. Eu acho que eu até tive uma que aparecia assim: OQJF, o que Jesus faria. Porque quando a gente busca ao Senhor,
a gente caminha para essa nova perspectiva, para essa nova visão, para esse novo olhar que busca discernir aquilo que é excelente daquilo que é passageiro, daquilo que é fugaz, daquilo que passa, né? Então a gente vai entender aquilo que tem valores eternos daquilo que só tem valor passageiro, ou usando a expressão que Paulo usa, daquilo que é corruptível, daquilo que é incorruptível, daquilo que é excelente. E aí segue o texto dizendo: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. E aquele que estava assentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio, e um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Olha que coisa bacana nós temos aqui. Porque nesse texto aqui a gente vê que Deus, ele zela, ele guarda, ele vela pela aliança que ele fez com os homens. Você percebe que diante do trono de Deus está ali o arco-íris, que é o símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade após o dilúvio. Olha que coisa fantástica a gente perceber que Deus, Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, que tem o seu trono no céu e que tem a terra por estrado dos seus pés, né, como suporte dos seus pés, ele tem sempre e para sempre a aliança que ele fez com a humanidade. A gente também não pode falar de aliança sem lembrar da aliança mais excelente que Deus em Cristo Jesus fez conosco. Quando Jesus, ele tomando o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A aliança mais excelente, que é a aliança que temos no sangue de Jesus. E aí, é claro, vocês me permitam aqui eu ir para Hebreus também, o livro de Hebreus, capítulo 8, que diz o seguinte, né? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ou seja, o ministério que Jesus possui é superior, o autor de Hebreus aqui está falando, se referindo dos sacerdotes do Primeiro Testamento, né? O ministério que Jesus recebeu é superior ao desses sacerdotes do Primeiro Testamento. Assim como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Olha que coisa linda essa aliança que Deus tem sempre diante dos seus olhos, e essa aliança mais excelente, superior, que temos também com Deus em Cristo Jesus. E aí segue o texto. Opa, eu estou aqui no capítulo 3, é o capítulo 4, né? Versículo 4 agora. E ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Há duas interpretações possíveis aqui com relação a esses 24 anciãos que estão diante do trono de Deus. A primeira é que eles são um somatório de representantes das 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, ou 12 discípulos de Jesus, fazendo então um total de 24, apontando para a totalidade do povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Mas também esses 24 anciãos, eles podem aqui representar os 24 turnos de sacerdotes que serviam no templo. Isso é estabelecido lá no Pentateuco, aparece lá em Crônicas, né? Primeiro capítulo de Crônicas. Mas vamos lembrar, por exemplo, de um personagem do Segundo Testamento, que é Zacarias, ele que é esposo de Isabel e são pais de João Batista. Zacarias, que era sacerdote, estava cumprindo o seu turno, porque ele fazia parte desses 24 turnos, que era como se fosse uma escala de sacerdotes para o serviço deles no templo. Mas olha que interessante, são duas possibilidades de interpretação, mas
E aí está a beleza da linguagem simbólica. Pode ser as duas coisas, porque a linguagem simbólica, ela permite ter duas interpretações simultâneas, desde que elas não sejam excludentes entre si, ou seja, desde que um não exclua a possibilidade da outra. E, na verdade, essas duas informações, elas podem ser complementares, trazendo a ideia de que a totalidade do povo de Deus servindo ao Deus como os sacerdotes tinham os seus turnos, né? E eles estavam ali vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. E como nós lemos nas cartas de Jesus às 7 igrejas, nós vimos que vestes brancas e coroas, elas são dadas àqueles que são considerados vencedores, ou seja, aqueles que permaneceram fiéis a Jesus e ao seu testemunho. E segue o texto dizendo que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Essa coisa de sair relâmpago, voz, trovões, estrondo, trombetas, isso a teologia vai chamar de teofania. O que é a teofania? É a manifestação de Deus. E quando Deus se manifesta, isso a gente observa de uma maneira bem constante, principalmente no Primeiro Testamento, quando, por exemplo, Deus ele vai falar com Moisés ali no Monte Sinai, e aí baixa uma fumaça e sai trovões, relâmpagos e há terremoto, e aí então Moisés ele vai se encontrar com Deus, ou seja, porque Deus estava se manifestando ali naquele monte. Da mesma forma também, quando os profetas têm visões a respeito de Deus, também da mesma forma acontecem esses terremotos, essas tempestades, esses trovões, esses relâmpagos. É a manifestação de Deus, ou seja, do trono. Deus estava no trono e por isso que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. É a teofania, é a manifestação de Deus. Ele está ali presente. E diante dele estavam 7 lâmpadas de fogo, ou se você pode usar a sua tradução aí também, pode estar 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, lembrando que 7, dobro da perfeição, o Espírito perfeito, o Espírito Santo de Deus, um Espírito que detém autoridade, porque vamos lembrar que diante dos governantes da antiguidade eram acesas tochas em sinal da sua autoridade, para poder sinalizar a sua autoridade. E versículo 6, também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Esse texto é maravilhoso, porque ele vai apontar para a gente que Deus é o único capaz de trazer paz ao caos em que vive a humanidade. Porque, meus caros, na antiguidade o mar ele estava sempre relacionado a essa ideia, a ideia do caos, a ideia da malignidade, da maldade, do maligno, porque o mar era essa força indomável. Então, ele representava o caos, mas diante de Deus, e aí isso é uma palavra para a sua vida hoje, diante de Deus, o caos que está a sua vida pode ser transformado num mar domado, num mar de vidro, lindo como cristal. Isso é Deus agindo, trazendo essa paz ao caos em que vive a humanidade. E a gente não tem como deixar de ler esse texto aqui, em que encontramos um mar domado, vitrificado diante de Deus, e não lembrar de Jesus acalmando a tempestade. E os discípulos perguntando-se entre si sobre Jesus, com a seguinte pergunta: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? É Jesus, é Deus que pode trazer paz ao caos que vive a humanidade. E no centro e ao redor do trono havia
4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Aí vamos pegar esse negócio de olho aqui. Que negócio é esse esquisito aqui? Esses 4 seres viventes são cobertos de olhos. E a gente vai ver que mais para frente que as asas dele também são cobertas de olhos. Vamos lembrar que quando a gente estudou a carta de Jesus à igreja de Éfeso, nós falamos da deusa, uma deusa que era adorada ali na cidade de Éfeso, que era a deusa Ártemis ou Diana. Ela é a mesma que aparece lá quando Paulo está na cidade de Éfeso, no capítulo 19 do livro de Atos. Ela era a deusa da fecundidade, da fertilidade. E a sua representação era uma mulher cheia, coberta dos pés até a cabeça de seios, sinalizando que ela era a deusa da fecundidade, da fertilidade, era a deusa mãe. Essa representação aqui, em que eles estão cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, é uma representação do conhecimento, da sabedoria daqueles que estão diante de Deus. Então você quer conhecimento, você quer sabedoria para a sua vida? Busque ao Senhor, busque estar perto do Senhor. Lembrando que a promessa que todos temos de buscar ao Senhor é que nós o acharemos. Sempre se fala que nós acharemos o Senhor se nós o buscarmos. Enquanto é tempo, claro, porque chegará o momento em que ele não poderá mais ser encontrado quando acontecer a separação final. Mas enquanto isso, tempo não chega. Enquanto esse tempo não chega, buscai ao Senhor enquanto é tempo. E vamos lembrar também que o princípio da sabedoria, que o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou é o princípio do conhecimento, dependendo de qual tradução que você esteja lendo, do livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Né? E aí vamos observar como são esses 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Engraçado que esses são os mesmos seres que aparecem no livro de Ezequiel, capítulo 1. Não vou ler agora, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo aí, ler o capítulo 1 de Ezequiel, pode fazer. Nós não vamos ler aqui, porque senão ia tomar bastante tempo, mas você vai ver que esses 4 seres viventes que aparecem aqui no Apocalipse também aparecem lá em Ezequiel capítulo 1. E eles representam a totalidade da criação. Porque observa, cara de leão, ou seja, os animais selvagens, cara de boi, ou seja, os animais domésticos, homem, que é a coroa da criação, a humanidade é a coroa da criação, e a águia são os animais que voam. E aí você está perguntando assim, tá faltando um representante aí, tinha que ter um com cara de tubarão, com cara de peixe, né? com cara de bacalhau, olha só, ia ser a revelação da cara do bacalhau, porque eu nunca vi a cabeça de bacalhau. Mas não, meus irmãos, por que não tem um ser vivente que represente o mundo oceânico, né? o mundo aquático, digamos assim? Porque, vamos lembrar, eu acabei de falar, o mar representa o caos, e o caos não está diante de Deus. Pelo contrário, o caos ele é domado diante de Deus, da representação de um mar de vidro claro como um cristal. Por isso que não temos aqui, nesses 4 seres viventes, um que represente o mundo aquático, né? Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das águas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, toda a criação, ela é testemunha da eternidade de Deus, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. E eles louvam ao Senhor, eles testemunham do seu poder,
da sua soberania, dizendo santo, santo, santo. Ou seja, santo dito três vezes, superlativo. Senhor é santíssimo, todo-poderoso. É aquele que é, que era, que é e que há de vir. É um louvor muito parecido com o louvor dado pelos 4 querubins da visão do profeta Isaías, na sua vocação, no seu chamado ao serviço de profeta, ali no capítulo 6 do livro de Isaías, em que eles vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E aí você percebe, né, que as coisas elas se comunicam, porque os mesmos elementos que estão aqui em Apocalipse estão também ali em Ezequiel, estão também ali no profeta Isaías. Seguindo o texto, toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àqueles que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, ou seja, toda a criação e todo o povo de Deus adorando a Deus diante do seu trono. A criação o adora e o povo de Deus também o adora. E aí lançam as suas coroas, aquilo que foi dado por Deus, eles entregam ao próprio Deus, reconhecendo com esse cântico: Tu, Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Olha que coisa interessante, que talvez possa ter passado desapercebido aqui, e eu passou desapercebido mesmo, porque eu nem mudei aqui a tela, né? Do texto. Eu vou me empolgando aqui, eu vou lendo aqui o texto e às vezes eu esqueço de passar a tela, os irmãos me perdoem. Mas olha que interessante essa expressão. Tu, Senhor e nosso Deus, és digno. Por que essa expressão é interessante? Porque ela não aparece em lugar nenhum do Primeiro Testamento. Essa expressão, tu és digno, ela era dita no culto ao imperador. Quando os súditos do imperador o adoravam e o serviam, antes de trazer as palavras de louvor, eles falavam, tu és digno. E aí começavam lá a bajular, a adorar o imperador. Mas o que é nos revelado aqui? Que o único que verdadeiramente é digno é o Senhor e nosso Deus. De quê? De receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas e pela sua vontade elas existem e foram criadas. E assim nós chegamos ao fim desse primeiro capítulo, dessa segunda parte do livro de Apocalipse. Aprendendo, meus irmãos, que nós devemos buscar ao Senhor, buscar enxergar as coisas na sua perspectiva. Buscar ao Senhor para que possamos alcançar conhecimento, sabedoria, podendo então discernir aquilo que é excelente daquilo que é passageiro. Também, nesse texto aqui, nós podemos ver que Deus ele zela pela sua aliança, pela aliança que Ele fez conosco. Ele guarda, Ele zela, Ele vela, porque Ele é fiel para poder cumprir a aliança que Ele fez conosco e as promessas que Ele tem para conosco. A outra coisa é que Deus é o único que pode trazer a paz para esse mar de caos em que a humanidade vive. Para o mar de caos que talvez você possa estar vivendo nesse momento. Somente Deus pode domar, transformando esse mar num platô de vidro, claro como cristal. E por todas essas coisas, Ele é o único e muito mais.
por todas essas coisas e muito mais, Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, porque Ele é Deus, Senhor, soberano, Criador de todas as coisas. E que Jesus, a nossa esperança, possa te abençoar. Uma excelente semana e até mais.